Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos de 12 a 17, nós vamos ler. Todo mundo achou? Normalmente, como é que os cristãos são chamados? Eles são denominados na Bíblia. Alguém quer começar a responder essa pergunta? Como é que são chamados os cristãos? Uma das maneiras é essa, né? Aliás, a gente viu isso no nosso último encontro na quinta-feira, no estudo que a gente está fazendo sobre o panorama do Novo Testamento, que em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. E aqui eu já dei uma outra dica, né? Cristão, discípulos, o que mais? Povo de Deus, o que mais? Fala, Geise. Seguidores. Aliás, teve um momento em que eles eram chamados de aqueles que se reuniam no caminho, né? Quem mais? Hoje nós não temos paçoca aqui para compartilhar. No último encontro, eu brinquei aqui que era valendo uma paçoca, a Conceição ganhou. Alguém mais? São maneiras que a gente encontra na Bíblia para designar aquelas pessoas que se tornaram seguidoras de Jesus. E o texto que a gente vai ler, o Miguel já até projetou aqui, que se encontra aí na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 12, Paulo ele usa também um termo para dizer que ele é alguém que é seguidor de Jesus, que ele é alguém que caminha, tem Jesus ao seu lado, é alguém que, ao olhar para a sua vida, porque ele faz essa constatação, ele se torna, inclusive para os outros, um exemplo. Vamos ler? Capítulo 1, verso 12. Agradeço àquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo, embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento. Contudo recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez a sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E olha a constatação do apóstolo Paulo: e eu sou o pior de todos. Mas foi por isso que eu, o pior de todos os pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. Honra a Deus para todo sempre. Ele é o Rei eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus. Amém. Normalmente, algumas colocações ou designações que eram feitas relacionadas aos discípulos de Jesus, elas basicamente surgiam de uma maneira pejorativa. A primeira vez que os cristãos foram chamados cristãos, isso tinha uma conotação pejorativa. Era meio que uma zombaria. Era meio até que para servir de descredenciamento. Porque vocês se lembram que Jesus foi alguém que suas palavras, embora os efeitos de suas palavras fossem poderosos ou poderosas para aqueles que criam, muito se falou a respeito de Jesus, muito do que se falava a respeito dele tinha esse cunho pejorativo. Era para desacreditar, era para, em alguma medida,
esvaziar o discurso dele. Por exemplo, quando Jesus vai parar na cruz, foi ali, talvez, o único momento que ele de fato tenha recebido o reconhecimento que o tempo todo ele dizia ser: eu sou o rei dos judeus, eu sou enviado da parte de Deus, aquele que tem o reino. E ali de maneira também pejorativa é colocado uma plaquinha sobre aquela cruz, sobre a cabeça de Jesus, dizendo isso aí: é o rei dos judeus. Era verdade, mas a maneira como aquela verdade estava sendo exposta diante dos olhos de todos era de uma maneira pejorativa, uma conotação negativa. Mas naquele caso, nem por isso deixava de ser honrosa, porque de fato ele era rei, sobre tudo e sobre todos. E às vezes a gente passa muito tempo pensando no que diz respeito a essa dinâmica daquilo que a gente chama de vida cristã. A gente fica procurando se apresentar com títulos, com nomes que excluam essa possibilidade de um olhar desonroso e negativo. Mas para os primeiros seguidores de Jesus, isso não passava pela cabeça deles. Para os primeiros seguidores de Jesus, mesmo que desonrados, mesmo que em algum momento, diante de piadas, diante de perseguições, diante de conotações negativas, eles não tinham problema com isso. E aqui o apóstolo Paulo vai até as últimas consequências com relação a esse pensamento, porque ao olhar para si, ao constatar quem de fato era ele, o que ele foi capaz de fazer em nome de Deus, mas não para a glória de Deus, em algum sentido, ele achava que ser zeloso como era, tornaria ele alguém com reconhecimento maior do que os outros, e ele vai dizer isso a respeito dele. Há um momento em que nós vamos encontrar Paulo dizendo a respeito de si: na minha idade, no meio que eu vivia, ninguém me superava, conhecedor da lei, zeloso, capaz de interpretar como ninguém a Torá, os mandamentos, a lei. Poderíamos até dizer o seguinte: ninguém era páreo para o apóstolo Paulo. E tudo isso Deus vai usar após a sua conversão. Mas ele vai chegar à conclusão que nesses momentos em que ele agiu, conforme ele descreve aqui, simplesmente tomado pela ignorância, ele não constata isso com orgulho. Pelo contrário, ele olha e diz: eu fui esse homem. Eu fui alguém que falou em nome de Deus, mas desonrou a Deus. Eu fui alguém que tinha, por que não dizer, a palavra de Deus, mas que viveu não segundo a sua palavra. E diante dessa sua constatação, ele vai dizer: por isso eu sou digno de ser chamado de pecador. E não apenas pecador, mas de todos os pecadores, Paulo dizia para si mesmo: eu sou o maior deles. Eu sou o maior deles. Ninguém perseguiu a igreja como eu persegui. Ninguém correu atrás de crente como eu corri. Ninguém fez tanto mal a essa gente como eu fiz, como eu fui capaz de fazer. Então, Paulo olha, muito envergonhado a respeito daquilo que ele acaba de constatar sobre si, e eu imagino que isso para o apóstolo Paulo, como sendo alguém que muito contribuiu para o progresso do Evangelho, talvez em alguns momentos isso gerasse certo incômodo para ele, mas aqui ele também vai dizer que é justamente por causa disso, de poder ser chamado ele de pecador e o maior deles, Deus usa a sua vida para exemplo
para mostrar que não há pecado que não seja capaz de receber perdão, que não tenha esse pecado tratamento. Ele vai dizer isso. Então, diante dessa constatação de uma vida que nem sempre honrou a Deus, de que foi um blasfemo, um perseguidor, um insolente, impiedoso, violento, Paulo chega a essa conclusão e esse texto nos ensina algumas coisas. Primeiro, que talvez esse seja o grande título para todos nós, ainda que isso não seja percebido não se tenha uma percepção positiva dele. Há inclusive em muitos lugares em que a palavra de Deus é compartilhada, ou que pelo menos em nome de Deus se fala, a palavra pecador já é banida. Não se pode falar a respeito disso. Não se pode falar de pecado. Porque, na verdade, isso traz uma conotação negativa para aquele movimento, para aquelas pessoas, e o apóstolo Paulo pensa diferente. É justamente porque ele é pecador que ele vai dizer a respeito de si: é por causa disso que eu encontrei muita misericórdia da parte de Deus. É justamente porque eu sou alguém incapaz de pensar a vida, ou pelo menos nos moldes dos valores do reino de Deus naturalmente, e agi assim, fui bruto, violento, fui alguém que desonrou a Deus, mesmo falando em nome de Deus, eu encontrei misericórdia. Então, alguém que se considera um grande pecador, ou o maior de todos os pecadores, ainda assim, pode encontrar misericórdia para a sua vida, pode receber o devido tratamento. E quando Paulo fala isso, ele o faz na condição de pecador e olhando com misericórdia para os outros pecadores também. Ele é capaz de fazer a constatação a respeito de si, e talvez até dizendo: se Deus pôde tratar esse que vos fala, esse que vos escreve, esse que hoje contribui para a glória de Deus, com tamanha misericórdia, todos podem receber da mesma misericórdia. Todos podem ser alcançados pela mesma misericórdia. Não são os erros do apóstolo Paulo que governam a sua vida. Não foram os equívocos cometidos que vão fazer parte, estarem ali, uma espécie de marcador. Eu sei que eu fiz isso, mas não é isso que é determinante para ele continuar olhando para frente. É justamente o fato de ter recebido misericórdia da parte de Deus. O Senhor, verso 14, diz aí: fez a sua graça transbordar e me encheu de fé e do amor que vem de Cristo. Como é que ele fez isso? À medida que eu me peguei sendo tratado, recebendo misericórdia da parte dele. Como é que Deus nos trata? Não como eu e você merecemos. Que tipo de tratamento recebeu o apóstolo Paulo? Não foi o tipo de tratamento que ele, enquanto homem caído, merece ou merecia. Deus nos trata segundo a sua misericórdia. E por isso, ao constatar que somos pecadores, isso não deveria trazer para a gente nenhum tipo de embaraço, em certo sentido. Por quê? Porque é pecador que carece de misericórdia. Se você tenta olhar para si, se esquivando dessa ideia de ser um pecador, tentando se desvencilhar dessa ideia de ser o que a Bíblia diz que você é, pecador, como consequência disso, você está dizendo que não carece de misericórdia, que não carece da graça, do favor de Deus. Você está dizendo: está tudo bem, eu não sou isso. E aqui a gente pega o apóstolo Paulo dizendo: graças a Deus. Olha o que diz o verso 12: agradeço aquele que me deu forças, Cristo Jesus,
que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo, embora fosse eu blasfemo, perseguidor e violento. Em outras palavras, embora fosse eu pecador, Jesus me enxerga pela sua graça, a partir daquilo que ele decidiu realizar em meu favor, com outros olhos. Porque eu sou digno? Não, mas porque ele é digno. Porque eu devo ser honrado? Não, mas porque ele deve ser honrado. Cristo Jesus me considerou digno de confiança, e ao fazer isso, me designou para servi-lo. Quem são aqueles que são servos de Jesus? São os imperfeitos, são os pecadores. Foram aqueles que foram alcançados pela graça dele. E como diz aqui o texto, talvez um dia tenham sido também, e reconheçam isso, e de fato devem reconhecer, mentirosos, briguentos, violentos. Aliás, fazendo tudo isso muitas vezes em nome de Deus, guerreando, perseguidores, mas que pela graça de Deus receberam misericórdia. Então, qual é o tamanho do seu pecado? Apenas para falar de maneira didática. Pouco importa. Ele tem tratamento, porque em seu favor há um Deus misericordioso. Na sua direção o tempo todo caminha alguém que te trata com graça e misericórdia. E o que nós devemos fazer é simplesmente reconhecermos diante de Deus quem somos, diante um dos outros também quem somos, pecadores. Pecadores que receberam não o tratamento que merecíamos, mas o tratamento necessário para que agora fôssemos reconhecidos como, apesar de pecadores, seguidores de Jesus, discípulos de Jesus. E o texto, aqui a gente também aprende que, ainda que alguém olhe para si e diga, eu sou o maior de todos os pecadores, apesar disso ser verdade, é possível que você olhe para a sua vida e para determinados momentos, para determinadas práticas, você não fica feliz sequer de lembrar de determinadas situações. Isso te traz incômodo. Mas, apesar disso ser uma verdade, é possível que você, justamente porque foi quem você foi um dia, porque agiu como você agiu um dia, e hoje, pela graça do Senhor, você é outra pessoa, você se torne também modelo para outras pessoas. Talvez muitos se aproximavam do apóstolo Paulo pensando, como alguém pode experimentar tamanha transformação? As pessoas, ao saberem da conversão do apóstolo Paulo, certamente evitaram estar na presença do apóstolo Paulo. Ao saberem que agora, ao seu lado, tinha alguém a quem podiam chamar de irmãos, isso provavelmente levou um tempo para a ficha cair para muita gente. Porque muita gente tinha medo desse homem. Muita gente experimentou arrepios e calafrios por causa desse homem. Ele fez mal para muita gente. Só que agora, o apóstolo Paulo é uma outra pessoa. Recebi misericórdia porque agia por ignorância e incredulidade. E o Senhor fez a sua graça transbordar e me encheu de fé e do amor que vem de Cristo. E esta é uma afirmação digna, diz aí o verso 15,
de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. A gente vive num tempo em que muitas vezes se fala tudo a respeito, se usa o nome de Deus para falar a respeito de todas as coisas. Pessoas são treinadas para receberem informações e reproduzirem informações que afastam as possibilidades dessas pessoas olharem para si e fazerem essa confirmação ou essa autodeclaração: sou pecador. E ele continua: desse modo sirvo de exemplo a todos que vierem a crer em Cristo para a vida eterna. Como é que as pessoas são impactadas à medida que continuam caminhando umas ao lado das outras aqui? Como é que as pessoas, ou o que elas constatam à medida que elas olham para um lado e para o outro e se veem cercadas de pessoas que são capazes de cometer ainda hoje equívocos? Para usar uma expressão do nosso linguajar mais particular de crentez, a caírem, a cometerem ainda seus erros. Todos nós estamos sujeitos a isso ainda. Mas é justamente o poder da transformação do Evangelho, que ocorre todos os dias em nossas vidas, que vai nos transformando a ponto de que, pela graça de Deus, você, individualmente, uma comunidade, pessoas possam se tornarem modelos para os outros. Não é aquela pessoa, não é aquele homem, não é aquela mulher. A ideia que eu tinha a respeito dele era aquela. O que eu sabia a respeito da vida dele era aquilo, e hoje essa pessoa já não é mais aquele outro modelo que eu tinha guardado na minha mente, que estava claro diante dos meus olhos. Por quê? Porque o Evangelho transforma pecadores. Foi para isso que Jesus veio. Esta é a afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Paulo não está simplesmente fazendo isso para impressionar ninguém. O que ele está dizendo é isso: quanto mais próximo eu estou de Deus, mais pecador eu me sinto. Às vezes nós somos induzidos por determinadas falas de que isso não é verdade, mas é isso. Quanto mais próximo você está de Deus, humanamente falando, mais você constata de que você não é tudo isso que você acha que é, que você não é tão bom quanto você imagina, que você não é tão sábio assim. Todas as vezes que, se você assim viver, ou estiver diante de alguém que pronuncie algo do tipo: quanto mais próximo de Deus eu estou, mais digno eu me sinto. Em certo sentido isso pode até ter valor, mas no outro é uma contradição. Mais aparente ficam as minhas trevas, porque Ele é luz, Ele dissipa, não é? É como se você pegasse um vaso e colocasse esse vaso contra uma luz, um vasinho de barro, e ele está cheio de fissuras, e aí você olha, você consegue enxergar com toda a clareza aquela luz lá do outro lado, através daquelas rachaduras, daquelas fissuras. Quando a gente se aproxima de Deus, a constatação que cada um vai ter a respeito de si é essa, ou deveria ser: sou um pecador. Mas que bom que o Senhor, pela sua graça, me chamou para servi-lo. Que bom que o Senhor, porque é gracioso, misericordioso, o seu amor é para sempre, Ele me chama para participar da comunhão com Ele. Então, mesmo que você se torne ou
seja chamado, melhor dizendo, pecador, ainda assim é possível que você se torne para outros modelo. E ainda assim é possível que alguém que se considere um grande pecador ou o maior de todos os pecadores possa render glórias a Deus. Versículo de número 16. Mas por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse o quanto é paciente. Você já teve essa impressão de que Deus é muito paciente com você? Mas você já constatou que muitas vezes, apesar da paciência de Deus estar sobre sua vida, você já constatou o quanto você muitas vezes é impaciente para com o outro? Agora imagine Deus te tratar com a mesma impaciência que muitas vezes nós decidimos tratar os outros. Deus é misericordioso demais. Desse modo, sirvo de exemplo a todos que vierem a crer para a vida eterna. E aí ele faz uma declaração maravilhosa. Por causa disso, porque eu sou o maior de todos os pecadores, porque eu não sou digno de ser chamado filho de Deus, porque eu não sou digno de participar da comunhão dos santos, porque eu não sou digno de caminhar ao lado de Jesus, porque eu não sou digno de nada, de nenhum dos benefícios que Ele decide conceder a mim. Verso 17 ele diz: por isso, honra e glória a Deus para todo sempre. Ele é o Rei eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus. Amém. Essa é a constatação de alguém que chega à conclusão de que é pecador. Não dá para fazer uma declaração gloriosa dessa sem que você declare a respeito de si mesmo: eu sou o maior de todos os pecadores. Não dá para você simplesmente, como eu disse na semana passada, às vezes as pessoas confundem o senso de privilégio de pertencerem a Deus, de estarem diante de Deus, e vivem uma vida mesquinha, e vivem uma vida totalmente não condizente com o chamado delas. Desejam amar a Deus, afirmam amar a Deus, mas simplesmente são incapazes de partilhar com outros, como modelo de reconciliação, esse Deus que propõe paz e reconciliação para ele. Então, nessa manhã, eu quero encerrar sugerindo que você faça uma reflexão a respeito de si. Quais são os tamanhos das suas dores, das suas lutas, dos seus pecados? Como é que você olha para tudo isso? De que forma você se percebe diante de tudo isso? Talvez muitas vezes você seja desencorajado a caminhar no Senhor porque você olha e diz: de fato eu não mereço isso. Eu não posso ser chamado um discípulo de Jesus. De fato você tem razão. Mas não é nisso que você tem que focar. Não é no seu pecado que você vai se fortalecer. É justamente na constatação de que, apesar do pecado, apesar dos seus pecados, e que podem ser muitos, todos eles podem receber o devido tratamento por meio da graça de Deus. Então, saia daqui com essa convicção: não há caso perdido para Deus. O que nós devemos fazer é simplesmente agradecermos a Deus pela transformação que Ele operou e continua operando em sua vida, e como parte desse agradecimento, todos os dias precisamos anunciar esse poder que mudou a nossa realidade, anunciar a outros, para que outros pecadores cheguem à constatação de que são pecadores, mas que irão receber a mesma misericórdia que eu e você recebemos da parte de Jesus Cristo. Amém?